Esta semana, excepcionalmente, a análise técnica é feita à quinta-feira. Segunda-feira fomos em direto para o Parlamento. Luís Correia Tavares é, como sempre, convidado deste fecho de contas. Luís, muito boa tarde. Olhamos para as praças europeias que, neste dia de arranque de Conselho Europeu, negociam muito negativas e sem perspectivas de virem a melhorar. Têm perspectivas de vir a melhorar. Um dia, já? Eu explico. Existe uma coisa na análise técnica pouco comum e pouco falada, que é o chamado, portanto, trading estacional. O que é que isto quer dizer? O trading estacional é que há determinados períodos em que, portanto, se movem de uma forma lateral ou de uma forma errática. Por dar um exemplo, um trading estacional no que é a Apple. A Apple, entre os dias 2 e 9 de janeiro de cada ano, nos últimos 15 anos, tem uma média de valorização de 4%. E se pegarmos nos índices europeus, nos últimos 3 anos, todos os períodos compreendidos entre maio e junho são períodos em que os mercados se movem de uma forma lateral. Portanto, isto está tudo inserido e é tudo interpretado também pela análise técnica. É tudo normal, é assim que É está, normal, é assim que estás a olhar para isto. Exatamente. O que é que isto quer dizer? Que os investidores ou as grandes casas de investimento, aquilo que estão a fazer é posicionarem-se em opções call e put, e estas opções têm determinados preços e níveis que, quando superados pela parte alta ou pela parte baixa, compensam a perda de um com a mais-valia que obtêm de outro. Mas neste momento, analisando, e aquilo que eu posso dizer é, quando o mercado se move desta forma, o que o investidor deverá fazer, a meu ver, é separar-se, ou seja, alargar no tempo. E então, eu pego no caso do FTSE 100, e em gráfico de velas semanais apresenta um ótimo aspecto técnico. Tem uma vela envolvente altista desenvolvida depois de se ter apoiado no nível de 5.230 pontos, e enquanto este nível não for perdido, portanto, não se encontra em perigo. E aquilo que acontece é precisamente isto. E falemos no caso do DAX. No caso do DAX 30, nós dissemos na segunda-feira, não na passada, mas na outra anterior, que poderiam haver saltos, mas que este nível de 6.500 era aquele nível que deveria ser superado. E se verificarmos, encontra-se dentro deste canal, portanto, baixista, e enquanto não superar este nível, não será superado. E aquilo que eu poderei dizer é que as conclusões que eu retiro daqui é de que os investidores que, por exemplo, escolhem as opções para investir, só acima deste nível é que serão executadas as opções put e assumem essas perdas e irão buscar as mais-valias sobre as opções call, e abaixo do nível de 5.910 farão precisamente o contrário. Portanto, Falta só dizer que a opção call é uma opção de comprar um determinado valor e uma opção put de vender a determinado valor. Precisamente. E então aquilo que eles tentam é obter uma mais-valia superior à menos-valia. Posicionam-se nos dois lados e desta maneira o mercado... É uma espécie de edging, no fundo. É uma espécie de edging, e o mercado dá a sensação que está a fazer um rally, que anda na lama para um lado e para o outro e que não consegue sair dali. Mas é assim que se comporta. E os gráficos demonstram que entre maio e junho de todos os anos é assim que ele se estará a comportar. E num período aqui de retoma das valorizações no mercado de ações, que setores é que são interessantes olhar nesta altura? Por exemplo, exatamente, e nós temos, portanto, aqui um caso, que é o caso do cuidados de saúde. É um setor, por exemplo, no Eurostock, e isto é na Europa, é um setor que está forte, é um setor que está alheio a estas correções e que continua a operar, portanto, em subidas e em valorizações. Mesmo nos dias negativos, ele ou se mantém lateral ou sobe mais do que a média nos dias em positivos. É assim que se observa. E de maneira que há milhares de ativos disponíveis, e este é, por exemplo, um setor, tanto o de cuidados de saúde como o Stock 600, porque a diferença entre um e outro é que o outro apenas tem as cotadas que se cotam em euros, e o Stock 600 terá aquelas que também estão em libras, em francos suíços, e é bem mais forte, mas demonstra maior fortaleza. E no que respeita a sectores, isto por dar um exemplo de que existem outros produtos que se encontram, portanto, a subir ou a descer e inseridos numa tendência. No que respeita a isso, e no caso dos mercados, por exemplo, por dar um exemplo, no caso dos mercados norte-americanos, vemos aqui a mesma vela envolvente altista, e digamos que o nível 12.030 no Dow Jones Industrial é um nível que deverá ser vigiado para o médio prazo, e para o longo prazo o nível 11.500. Para aqueles que se alavancam demasiado e se colocam nesta metade do percurso, pois andarão com o coração nas mãos todos os dias, mas não é esta a forma, digamos, correta de investir. Se investirem em gráficos de 5 minutos, terão que procurar as tendências dentro dos gráficos de 5 minutos.
E o PSI 20, Luís, casa o nome com a idade, hoje, com uma comemoração, aliás, que aconteceu ontem a bordo do navio Sagres, PSI 20, que fez 20 anos. Quem entrou no PSI 20 há 20 anos também anda com o coração nas mãos. Estamos a falar de um índice que começou nos 3.000 pontos, atingiu mais de 15.000 pontos no ano 2000, nesta altura está outra vez nos 4.000 pontos, quase no ponto em que começou a negociação. O que é que vai acontecer à Praça Portuguesa? Nesta altura já é PSI 19 até. Exato. Se me permite uma piada, o Nikkei 225 está bem pior no mesmo período temporal e está com perdas. Mas o PSI 20 aquilo que demonstra é, para começar, uma figura de possível cenário de volta. Porque verificamos aqui o volume de há uns 8 dias atrás e vemos que este volume corresponde ou a fecho de posições, portanto, vendedoras, ou a alguma acumulação. O nível que não deverá perder é o nível 4.360 aproximadamente. E também é verdade que para sair dentro desta tendência ele terá que valorizar 15% ou 20% no médio e longo prazo. Mas como eu dizia, se a Alexandra me permite uma piada, há uma comparação e não é querer misturar futebol, porque eu não entendo nada de futebol, mas não consigo evitar dizer... Portugal perdeu mesmo, Luís. Portugal perdeu, mas há uma boa notícia. Há uma boa notícia e eu vou dizer, isto pode soar um pouco estranho, mas vou dizer, o Brasil, quando era campeão sucessivo do mundo, tinha uma das maiores dívidas externas que existiam. Deixou de ser e está em crescimento económico. E na Gastou última... menos dinheiro em jogadores? Não sei o que é que terá sido, mas posso dizer que desde o arranque do ano 2000 temos como campeões da Europa e do mundo a Grécia, Espanha e Itália, e são os países que estão aflitos, verdadeiramente quer dizer aflitos. que foi um bom sinal termos perdido o jogo ontem? Por ver do lado positivo, esta correlação está de facto, é uma piada, mas é uma correlação que está a bater certo, e se calhar não termos ganho desta vez, se calhar tem o seu cenário positivo. Agora, o que eu espero é que também não seja a Alemanha a ganhar. Isto porquê? Porque se calhar terá que ser a Alemanha a deitar a mão à Europa e se ela ganha, se calhar vai ficar sem dinheiro com base nesta tendência, fazendo esta correlação bolsas de futebol, que eu de futebol friso que não entendo absolutamente nada. Luís, mas muito rapidamente, e olhando para o PSI 20, expectativas no médio prazo são então de subida, é isso? As expectativas são de subida, se não perdemos o nível 5.300, o 4.365, temos aqui uma figura que poderá dar sinais de volta com a superação do nível 4.600 com 2 fechos diário, mas também esta subida terá como projeção o nível 4.985 e só com o fecho deste nível corresponde a um gap deixado no mês anterior é que poderemos aspirar a maiores subidas. No que não ganhando ganhando o Mundial é tudo do PSI 20. É tudo do PSI 20, precisamente. Luís, muito obrigada. Obrigado. O comentário de Luís Correia Tavares, a análise técnica no fecho de contas.